nome é Igor Fabres, estudo, pesquiso astrologia há quase 20 anos já. Esse aqui é meu amigo, Maurício. Sou Maurício Alube, sou astrólogo também, já estudo tem uns 15 anos. E muito boa tarde, bom dia, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Ciba Talks, onde nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre o mapa astral, essas posições que existem, o que é esse mapa, como ele se representa na nossa vida, quais são as correlações que existem para a gente. Boa. Então, Maurício, você quer contar um pouquinho para a gente assim, como é que você descobriu a astrologia, como que a astrologia mudou sua vida? Sim, é engraçado porque eu não tenho agora na cronologia de cabeça se a astrologia surgiu antes ou se essas ciências herméticas chegaram antes, porque elas se converteram, convergiram assim a uma coisa só, né? Mas eu me lembro que é engraçado que esse processo começou, cara, depois que eu li as Crônicas de Nárnia completa, na verdade não as Crônicas de Nárnia, né? Mas todos os livros de Nárnia e me abriu para um mundo assim. Eu tinha uns 15 anos na época, né? E aí eu comecei a questionar umas coisas da realidade, porque tinha o processo de criação de vida das coisas ali, né? Caiu uma barra de ferro, que era uma lamparina, e a coisa começou a dar luz, ser criado todos os universos, as coisas todas, né? E foi criado um mundo paralelo que fazia muito sentido, né? Uma história, assim, de criação, que eu falei... E aí, vem de uma formação cristã, né? De escola cristã, minha vida inteira, né? De escola de freira, mas embora sempre questionei muito essas coisas todas. E a partir disso começou a vir muito questionamento, né? Muita dúvida sobre existência, sobre a vida, sobre essas coisas. E comecei a ler, né, o blog na época que não era o Teoria de Conspiração ainda, era Sedentário interativo. Sedentário Interativo. Era a teoria da conspiração. Era Teoria de Conspiração antes, né? Então, Uhum. e aí, comecei a ler isso e sempre volta e meia tinha alguma coisa sobre astrologia, né? Tinha alguma coisa ali, outra coisa ali. E com você, né? Depois você estava estudando, né? A gente começou a aprofundar as conversas, você estava estudando astrologia. E aí foi onde estava ali com meus 19 anos, já foi quando eu peguei o primeiro livro, né? Ali para ler, não lembro o nome do livro, Astrologia Aplicada, alguma coisa assim, tipo. E aí eu comecei a estudar sobre isso. E não parei mais, né? Foi onde um mundo se abriu, ah, foi onde eu mergulhei realmente, assim, dentro de mim, né? Foi um processo de mergulhar intensamente, quer dizer, entre mergulhos e fugas, né? Não mergulhei direto, né? Botava o pezinho, tava gelada, a água corria, né? Porque olha, foi essa coisa de olhar para si próprio, né? Então foi que eu posso trazer, né? De o que mudou a minha vida foi esse um olhar para mim, né? Ali foi onde eu realmente comecei a olhar para mim e depois disso para a vida, para as pessoas, para os outros, para os cosmos, né? Foi trazendo essa correlação, né? Minha com o mundo, né? Ah, e talvez, né, tenha inicialmente me direcionado para uma pergunta que é qual o sentido da vida, né? Propósito, coisa do tipo, né? E a astrologia foi me trazendo muita ferramenta para compreender muito do meu servir, né? Então, isso foi interessante, curioso, né? E isso foi abrindo para outras vertentes, né? Porque quando você estuda astrologia, a astrologia é uma linguagem, né? Para formar um bom texto, né? Não basta saber português, né? Você tem que saber conteúdos de outras ciências também, né? Você tem que compreender sobre outras coisas para trazer você vai estudar história, né? Você vai estudar mitologia, né? Você vai estudar sociologia, antropologia, economia, né? Você começa a entrar em várias linhas, né? Que vão trazer um bom texto para uma análise, né? E a mesma coisa vale para si próprio, né? Para você conseguir escrever, né? Bastante sobre si próprio, né? Tu tem que mergulhar muito profundamente, né? Dentro de si. Então, trouxe isso, acho que pelo menos um princípio, né, um início de uma integralidade maior comigo.
né? Eu acho que eu consegui me tornar mais integral, juntar as minhas partes que estavam super soltas, desconexas, desconectadas, né? Que se apresentavam, né, esporadicamente, né? E conseguir trazer uma integração maior, assim, de mim dentro do que eu sou, pelo menos do que eu me compreendo até agora. E O tu, que é engraçado, como é né? que foi Porque isso? o que é engraçado, né? Porque quem te conhece desde moleque, né? Desde mais novo, pô, quando você era mais novo, você era um pouco mais tímido, né? Um pouco mais retraído, que é engraçado, né? Virou outra coisa, outra pessoa. Porra, leonino tímido, né? Cara, assim, né? Não fala, leonino, nossa, cara, super envergonhado, assim, super retraído e fechado no meu próprio mundo ali. Astrologicamente a gente consegue compreender, né, as razões disso, né? Mas é curioso isso, como é que foi uma transformação, né? Porque que é isso, né? Essa integração. E, mas mudou muito, assim, né? Tudo que e mudei muito, assim, diariamente, assim, né? O que às vezes acontecia em um processo de 5 anos, agora acontece em um mês, né? Uma mudança, né? De ser, né? De percepção, né? De como eu funciono. Acho que traz essa potência de volta pra gente, né? Acho que a filosofia me trouxe, resgatou essa potência de ser, né? Pois é. E o que eu acho engraçado, né? Que a gente cresceu na mesma cidade, né? Em Friburgo. E a galera lá tem a cabeça muito boa, né? A cabeça muito para frente, assim. No meu caso, por exemplo, eu lembro de quando a galera discutia sobre qualquer assunto, né? Qualquer assunto de natureza, vamos dizer assim, não palpável, abstrato. E uma certa época a astrologia caiu na boca do povo lá. E aí começou-se a falar, né, sobre você ser desse jeito, porque você é libriano e tal. E aí eu não conseguia reconhecer em mim algumas características, obviamente, outras eu reconheço até hoje, tento trabalhar, né? Mas para mim não funcionava. Então, pelo quesito assim de achar que não funcionava, então eu tinha que mostrar para os meus amigos o porquê não funcionava. E aí eu comecei a querer dar uma estudadinha mais. No início era só uma brincadeira superficial. Mas aí você vai descobrindo que, pô, não é só isso. Então você tem que ver todos os outros planetas, ascendentes, que cada planeta funciona. E aí quando você vai vendo, e vai vendo a relação entre um planeta e outro, né, como que as suas próprias faculdades orgânicas mesmo se comportam, qual que ajuda, qual que atrapalha qual, e você vai percebendo isso na sua vida, aí, aí não tem mais muita fuga, né? Não tem mais para onde correr. Pô, isso é muito doido, né? Porque hoje, como está muito automático, né? A forma de pensar mais integral do mapa, você já olha, pá, né? A coisa de forma um pouco mais fluida, né? Mas quando no processo inicial de estudo, né? Tudo separadinho, né? Você vai ali olhando coisa por coisa, tudo separadinho, né? Vai esmiuçando, né? E vai trazendo essa correlação para o seu dia a dia, né, para sua própria vida, né? Pô, isso é muito louco, essa descoberta, né? Parece que esse eureka, né? Fala, caralho, porra, não tava ligado que dava para ver isso, não. Tipo, coisa meio assustadora, assim, inicialmente, fala assim, nossa. Mas aí também entra nessa outra parte, né? Porque tem outra coisa que fala, "Não, cara, mas isso não tem nada a ver. Isso aqui não acontece de jeito nenhum, em nenhum momento. Isso nunca aconteceu comigo, né? Não tem essa parte, né? E aí você vai percebendo outros posicionamentos, né? Os aspectos, É, né? Que se ajudam, se atrapalham, né? Ou sei lá. E aí você vê que às vezes o planeta não tem aquele potencial para desempenhar aquela função tão bem, né? Mas você precisa fazer aquela função, né? Você precisa desempenhar aquele papel, né? é. Você tem uma velhinha ali, né? Não vai ser um holofote, mas vai ser uma velhinha, vai fazer luz de qualquer forma, né? Vai dar para usar de alguma maneira. Então, eu comecei mais por conta disso, né? Que eu comecei a estudar astrologia. Só que aí depois de um tempo eu fui realmente, assim, ficando bastante obsessivo, né? Então, pô, logo nos meus primeiros anos eu li muito e tal, e brincava, né, com mapa de amigos e etc. Tanto que eu demorei muito tempo para cobrar. Nossa, foi muito tempo para cobrar. Até que a menina foi lá no hotel, né? Na época eu trabalhava lá no hotel. E a menina foi lá querendo fazer o mapa comigo. A menina era do Rio. E aí a gente fez o mapa dela. Ela me obrigou a aceitar o dinheiro dela, né? Em Sim, troca. sim. É.
Aí já era, aí minha vida mudou a partir daí. A partir daí eu comecei a trabalhar com astrologia desde sempre, né? Depois que eu mudei aqui para Floripa, que eu comecei a dar aula, e aí desde sempre trabalho com astrologia. Não faço nenhum outro tipo de trabalho a não ser astrologia. Consigo me manter bem. Então, no quesito do que mudou na minha vida, me deu minha fonte de renda, a coisa que eu mais gosto de estudar, de pesquisar, de ver o que se acontece realmente em determinada posição, né? Aí você pega lá e pô, todas as pessoas que você atende que tem um determinado trânsito, um determinado posicionamento, você já quer fazer uma mini pesquisa com ela ali, entendeu? Aí você se sente mais ou menos assim, não, assim tá tranquilo. Aí você vai pegando jeito, vai até desmistificando algumas coisas que um monte de livro fala e na verdade não acontece, né? Acontece ou de uma outra maneira, ou de maneira um pouco similar, né? Mas diferente, que tem que ter o ajuste mesmo. E aí vai para todo mundo, né? Cada profissional faz sua própria pesquisa, vê o que que funciona, o que que não funciona. Com certeza, porque a astrologia ela tem que se adaptar à geração, né? E às vezes, né, naquele tempo de vida, né, daquele astrólogo, né, daquele pesquisador, ele não conseguiu verificar, né, na condição atual, ciclos mais longos, tipo de Plutão, Netuno e Urano, né? Ele não conseguiu pegar uma volta completa, né, de estudo. Então, ele não conseguiu verificar todos os estados em que aquela sociedade está se encontrando, né, naquele movimento. E isso vai mudar mesmo, a percepção, assim, o sentimento, né? Eu tenho essa característica muito empírica também, né? Eu vou, porra, eu quero saber como é que funciona, porque, né, de forma bem prática, né, do dia a dia. Eu preciso ter algo que eu possa mensurar. Se eu não tiver como mensurar aquele resultado, para mim, porra, não tem como utilizar isso, né? Se for algo tipo de um livro, ok, mas tá, pode ser, né? Ok, vou pegar aquelas informações e vou conversar com a pessoa, que é muito fácil você fazer pergunta, é mais fácil, né? Se perguntar à pessoa como ela se sente, como ela enxerga o que está vivenciando, né? E ela vai te contar aquilo ali, você vai, pô, testando com uma cacetada de gente, você começa a perceber, porra, é. E aí você vivencia aquilo ali e fala, porra, é, realmente. Né, eu percebo isso em mim, né? Deixa eu começar a ver que as outras pessoas também sentem assim também. E às vezes não, fala assim, porra, não. Tô assim, todo diferente. Fala, porra, mas calma aí então. De onde é que tá vindo isso? Por que que tá sendo diferente isso? Tão discrepante assim, né? E aí essa curiosidade é muito boa. E, porra, é, por uma curiosidade inicial, né, Tarzinho? Tu desenvolver, né, a carreira, né, trabalho, né, e formar, né, porra, tu formou uma galera, né? Vários alunos e astrólogos, né? Outras pessoas estão aí compartilhando esse saber aí no mundo, né? Tipo, saiu de uma conversa, né, entre molecada, né, esses papos que a gente tinha, né, e virar, porra, uma formação, né, muito completa de astrólogo, né? Isso é uma coisa assim das que mais me dão gás. Até às vezes que eu pensei, não, vou parar, aquele meu Plutão Sol, que é a própria galera que eu dava aula, não, que parar o quê? Tá doido? Então, tipo, apesar de levar um monte de coisa embora da minha vida, o que uma das que voltou foi a astrologia, né? Que tá aí para ficar mesmo, que eu acho que não vai embora, né? Espero que não. Se durou esse Plutão Sol, né, possivelmente essa vai ficar, né? Essa daí vai ficar. E quando você olha para um mapa, Tazinho, como é que você enxerga um mapa astral? O que é para você, para Igor, um mapa astral? Cara, então, mapa astral para mim é tipo, vamos dizer, uma pessoa quando nasce, né, que ela liga o corpo dela, né, que ela respira pela primeira vez independente, né, do corpo, do cordão umbilical da mãe, que é esse start no corpo mesmo, ela pega a impressão do momento dela, né, o momento, o todo do momento, aquilo ali, aquela fotografia é o mapa, né? Tanto que todo mundo que nasce, nasce no auge do período. Né? Você, tipo, nasce uma criança agora, é o auge da vida ali, ó, o auge do desenvolvimento que a gente teve de tudo, o auge do universo. Só que esse auge ele dura um momento, entendeu? Estou falando aqui, esse momento que a gente estava falando antes já passou, então já tem outros momentos. Então, para mim, assim, um mapa ele representa esse período de momento específico. E mais para frente, quando a gente for analisar trânsitos, etc., a gente vai ver como os momentos lá da frente impactam o momento que você representa. Entendeu? Você representa aquela coletânea ali. O que aquela coletânea está fazendo agora? Entendeu? Porque esse momento da vida você está vivendo o quê?
E aí a gente vai ter uma noção através das técnicas de trânsito, progressão e etc. E para Perfeito. você, como é que você vê isso aí? Porra, hoje eu não consigo mais desvincular da, do que a gente vem vendo assim dentro da Kabbalah, né? Porque eu vejo como vai ter essa alma coletiva, né? Esse conjunto, né, de desejos a serem corrigidos, né? Primeiro que eu vejo o ser humano como sendo um conjunto de desejos que se move ao longo do dia para ter prazer e fugir da dor, né? E eu vejo que quando essa forma começa a formar esse feto, né, ali dentro, e na hora que ele nasce, né, esse processo de gestação, esse processo de incorporação desse conjunto de desejos a serem corrigidos, né? Então, no momento do nascimento, é quando é desenvolvido essa liberdade, pelo menos inicial, de você de corrigir esse desejo. Então, eu vejo o mapa como uma orientação da forma que você precisa corrigir esses desejos, né, para você conseguir se conectar mais com as pessoas. Então, eu vejo essa, como você colocou, né, você captar essas frequências, não sei como é que a gente pode colocar isso, né, desse todo, né, eu vejo como se fosse essa incorporação desse conjunto de desejos, e não uma incorporação de alma, propriamente, né. Acho que, Sensacional. né, a gente pegar esse conjunto de desejos, olhar para o mapa e falar, cara, parte do princípio que isso é um mapa inteiramente egoísta, né? Que você quer esse mapa inteiro, ele quer receber prazer para si próprio, né? Como é que e ele vai te orientar como você pode usar as influências, né? Como é que pai, mãe influenciaram, como é que cada ambiente influencia, né? Que aí que a transformar, né? O mapa esse aspecto completamente material, né? É um guia, uma orientação de como você pode transformar isso em algo espiritual, né? Eu vejo Sensacional. esse formato, né? E aí vai tendo todos Sensacional. esses ponteiros celestes, né? Tendo esse conjunto de ponteiros ali que ele vai servir também. Se a pessoa quiser ser rica pra caralho, se quiser alcançar qualquer coisa que seja, o mapa vai orientar para isso também, né? Ele vai orientar de todos os aspectos materiais, todos, digamos, possíveis de desejos, né? Só que tem uma raizinha ali dentro, né? Que tem coisas que ela quer muito realizar, né? Então, porra, dá pra, assim, sei lá, tipo, é como se a macieira às vezes quisesse virar uma bananeira, tá ligado? Porque ela foi plantada perto de um monte de bananeira, né? E aí tá todo mundo dando banana, ela dá maçã, e ela fica tentando se modificar para passar da banana, né? Tipo, né? Acho que o mapa traz essa forma, né, de você, pô, resgatar um pouquinho desse processo. Para mim é uma forma de corrigir, é um mapa, uma orientação de como corrigir dos desejos. Assim, aí, dentro dessa pegada, se os desejos fossem corrigidos, o mapa ele não funcionaria mais, como que você vê isso? É claro que é teórico, né? A gente não tem uma realidade empírica para testar isso, né? Seria como hipotetizar alguma coisa mesmo, seria criar uma hipótese, uma possibilidade. Ele funciona numa oitava mais elevada. Ele funciona nessa oitava de doação e não mais na oitava de recepção, né? Tipo, Justo. né, eu acredito, né, que ele vai operar na verdade, tudo que ele recebe é para poder doar, né? Ele não vai doar propriamente, né? Mas você, Justo. Aí fica bem parecido assim com uma visão que eu tenho, né, de você se identificar com você mesmo, né, seria a visão da doação, de você querer doar as suas coisas, não querer receber as coisas para você. Você simplesmente quer doar as coisas que você tem, os talentos que você tem, etc., as qualidades que você tem, ao invés de querer receber, né? Já que todo mundo vive a outra polaridade, de querer receber as coisas para si mesmo e esquece a parte de querer exato. E, dar e, qualquer coisa para a vida. e aí, uma coisa que está em teste, né, que foi o que eu te falei aquela vez, né, a gente tem aquela troca de ideias dos retrógrados, isso é um aspecto kármico, né? A gente tem toda astrologia é um aspecto kármico, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra, mas do movimento retrógrado, né, ser um período onde o processo natural ele cessa, né, que ele dá uma brechazinha, né, que seria a recepção, e esse tem uma possibilidade de experimentar um pouco a doação, né? Então acho que e no mapa natal, quando os retrógrados já vem um potencial mais latente ali. Eu estou com essa hipótese, eu estou criando essa ideia, né, de analisar um pouco mais isso num potencial mais natural de existir aquilo dali, porque movendo direto, né, esse movimento natural. Qual que é a nossa natureza? Nosso desejo de recepção. Qual que é a natureza invertida?
a doação. O que o retrógrado faz? Ele inverte, né? Ele não muda a propriedade em si, né, daquele planeta, o planeta Mercúrio como se fosse Mercúrio, né? Só que ele tem um Mercúrio com uma possibilidade já de movimentação diferente. Por isso é tão confuso e tão desprazeroso, sabe? Por isso, Sim. né? Ao mesmo tempo, assim, que o retrógrado ele se torna uma característica complicada, né, no mapa de uma pessoa, por exemplo, ou no movimento celeste mesmo, ele também proporciona essa introversão que é necessária para a pessoa acabar se conhecendo, né, para a pessoa entender um pouco mais das qualidades dela, como se fosse uma reavaliação de si mesmo e daquela qualidade específica, né? Uhum. É, É porque que eles chamam, né, na hebraico, as reshimot, né, essas memórias de alma, né, que facilitam o processo de ascensão, né, quando a pessoa, porra, tem um mapa inteiro retrógrado, por exemplo, né, tem até o Sol retrógrado, tem né, pessoa que é assim, né, quando a pessoa tem um mapa inteiro ali retrógrado, né, talvez possa ser uma possibilidade de facilidade, né, de compreensão disso, né, de busca disso. É só uma hipótese, ela pode ser totalmente furada, né? Isso é uma coisa que eu tô realmente abrir, isso me veio esse estalo, né? E não vou estudar mais isso, eu vou analisar mais isso, mas me veio essa possibilidade, né? E uhum, né, que você trouxe nessa parte da como é que funcionaria, né, o mapa nessa oitava elevada, né? Acho que para até os trânsitos mesmo, né? Por que que os aspectos, né, de tensão, né, as quadraturas, oposições, né, o planeta que é mais difícil de lidar, né, no trânsito, né, por essa distância que a gente tem, né, a gente não consegue estar conectado com a intenção benéfica por trás do processo. E intenção benéfica não quer dizer que seja gostoso passar, é diferente, né? Ter uma pois intenção é, benéfica, né, uma intenção benéfica, não quer dizer que seja super prazeroso, amarradão passar por aquilo dali, né? Mas é porque a gente tem essa dificuldade realmente, né, ele sai do nosso próprio egoísmo porque não dá prazer, né? Não dá pois prazer, é. gente. Às vezes a gente passa até, né, uma situação difícil de vida, não falando especificamente de astrologia, mas é óbvio que vai ter um fundo de astrologia. Por exemplo, você passa um trânsito de Plutão-Sol. Se você tiver a mentalidade certa para passar por aquilo, a intenção certa para passar por aquilo, ele não precisa te machucar de verdade, né? Nenhum trânsito, na verdade, precisa te machucar. O que machuca é o desejo de receber alguma coisa. É o desejo de ter alguma coisa que não se tem. O desejo de não abrir mão de alguma coisa que está indo embora. É isso que machuca. Então, se você trabalha em você essa qualidade de aprender a deixar ir, né, a soltar aquilo, ele não precisa te fazer nenhum mal. E sim te trazer novos aprendizados a partir disso. Porque, porra, o vazio é bizarro de sentir, né? Tipo, é igual a fome, né? Essa carência, né? Que vai construir um desejo para querer algo, né? É uma bosta, né? Você ficar, porra, com esse sentimento de vazio, né? A gente não sabe lidar e a gente quer se preencher pela recepção, né? Seja um relacionamento, seja uma viagem, seja falar com alguém, seja grana, né? Aí vão ser inúmeros poder, fama, né? Vai ser um monte de coisa assim que você vai querer preencher para si próprio, né? E aí que mora esse nosso grande trabalho, né? De conseguir se preencher pelo prazer na doação. Só que para, Pois porra, é, você conseguir fazer isso propriamente, né? Você entrar em conexão com as outras pessoas, né? Para você, porra, poder sentir o vazio delas, né? E usar seus próprios recursos, esses talentos, né? Não quer dizer que você vai tirar toda a sua conta e dar tudo para os outros, não é isso, né? É você se predispor a auxiliar da melhor forma, né, com que você tem de recurso, né? Para auxiliar aquilo dali, né? Se preencher nesse prazer, né? Seja, porra, dando aula, sei lá, né? Não vou nem começar a citar aqui agora para não limitar as possibilidades aqui, né? Mas eu vejo quando isso começa a compreender isso dentro do mapa, né? Quais são os potenciais que tem ali, né? De porra, de auxiliar realmente as outras pessoas, né? E se preencher disso, porra, não tem mais vazio, não tem mais pois essa é, falta, né? pois é. É impossível a gente dar alguma coisa que a gente não tem, né? E nem entregar alguma coisa que a pessoa não queira receber.
Pô, quantas vezes Justamente. você já viu, quantas vezes você já pegou um mapa que você começa a falar uma coisa, a pessoa já fala, não, não quero saber disso, não, fala disso, não. Justo. É. Cara, as inexperiências, cara, ao longo das consultas iniciais, caralho, que coisa pavorosa, cara. Queria muito voltar no passado para refazer tudo, cara. Que coisa. Tipo, ai, gente, você quer entregar tudo, né? Pô, quer entregar tudo. Pá, tem isso aqui. E a pessoa ficou já apavorada, assim, né? Tipo, cara, então. Não, já teve caso, a pessoa desligar a consulta no meio, assim, meia hora de consulta, a pessoa desligar e bloquear, sumir. Apareceu um ano e meio depois, falou, nossa, Maurício, caralho, desculpa. Tudo que você falou aconteceu, mas eu apavorei quando você falou. E eu falei, gente, cara, será que eu falei tanto assim? Como é que tem que falar? Como é que tem que passar as coisas, né? Pois É, é, tem que ir se ligando, né? Cada pessoa é uma pessoa. é, É aquela pessoa também que não está satisfeita com nada, né? Você fala tudo que deu para você falar, mas a pessoa tá, mas e aí? E aí, o que que vai acontecer? A cara, dentro disso aqui que eu te falei, assim, é um leque de possibilidades, né? exato, Pode exato, acontecer isso ou aquilo, mas é isso. exato, exato. E E aqui, você quer dar para a galera aqui uma importância, né, de conhecer o próprio mapa para se conhecer um pouco melhor? antes de passar isso, vai ter que se inscrever aqui, ó. Tem que se inscrever, já curte aqui o vídeo, para pô, a gente poder fazer mais para vocês aqui, mais vídeos, entregar mais coisa para vocês aqui. Embora, né, a gente tá fazendo isso porque a gente gosta muito de conversar um com o outro, né? Uma coisa muito, né, da gente sentar e bater esse papo. Mas já aproveita, pausa aqui o vídeo, já se inscreve, né? Às vezes o YouTube tira a nossa inscrição do nada, então já verifica se está inscrito ali, já curte o vídeo, aproveita, né? E o que você perguntou, Tarzinho, das importâncias? Pois é, a gente tem que ter 1.000 para a gente poder fazer live e gravar ao vivo, hein? Tem que ter 1.000 inscritos. Eu perguntei assim, sei lá, falar sobre assim, a importância de você conhecer o próprio mapa, né, para o seu autoconhecimento. Cara, isso me traz assim me fez assim agora abrir um leque assim das importâncias, né? A importância acho que sempre vai ser para cada um, né? Assim, cada um vai ter seu grau de valor em cima de alguma coisa, né? Mas para mim, né? Porque quando eu vejo para as pessoas, é que elas vão poder realizar o desejo egoísta delas, à vontade, sabe? O que elas quiserem realizar, o mapa vai orientar como é que faz, sabe? Se ela vai, como é que é relacionamento, se ela quer ter família, um bom trabalho, um bom emprego, como é que ela quer ter filhos, como é que ela quer que seja o parceiro, como é que ela quer ter carreira, como que ela quer de estudos. As 12 casas vão oferecer 360 graus de direções para essa pessoa, né? Então, qualquer coisa que ela queira realizar, o mapa vai direcionar, né? Então, acho que a maior importância é que vai trazer um mapa, né? Uma forma de você sair do seu ponto inicial até o ponto de chegada em qualquer coisa, né? Então, acho que o mapa, a maior importância que eu posso ver, a pessoa vai poder realizar qualquer desejo que ela tenha, né? Para não se direcionar para isso, né? Entendeu? Não que ela vá alcançar tudo, né? Porque tem todo o processo de sair do ponto A até o ponto B. O mapa não vai te levar até lá porque você descobriu ele, né? Mas ele vai te falar todo o percalço, todo o talento, toda a habilidade, todo o potencial, cada dificuldade que existe no caminho. Então, vai te trazer qualquer coisa que você queira te levar de um ponto A ao ponto B, né? Acho que a maior importância que eu vejo é essa. E para tu, como é que você vê isso? Pois é, acrescentando a sua parte, eu não diria assim, que, tipo, é claro, cada pessoa vai ter talento, né, para coisas específicas. Tipo, ela nasce com capacidade de fazer coisas mais específicas. Seria interessante para ela, não que ela tenha que seguir, só pode fazer o que ela quiser. Por exemplo, se o Messi quisesse ser um economista, ele poderia. Provavelmente ele não seria o melhor dos economistas de todos os tempos, entendeu? Aham, E jogando bola, o cara é o Messi, né? É isso, tem essa exato. diferença. Não, isso é importante trazer isso, né? Porque quando eu coloco, né, de chegar do ponto A ao ponto B, não quer dizer que vai ser excelência, né? Pois é. Não quer dizer que vai ser com a maior excelência do mundo, que ela vai ter maestria naquilo dali, ou ela vai ser mais realizada do mundo, né? Só que tu quer ir para lá? Demorou,
Vai. Pois é. Não vou, não posso te dizer o contrário, que você não pode fazer isso, né? Mas o mapa ele vai trazer esse potencial natural. Você quer ser isso, né? Igual querer plantar um tomate no deserto e reclamar que não está chovendo, né? Você pode plantar tomate no deserto? Pode, mas no deserto não vai chover. Então, o que eu vejo assim de muito importante da pessoa entender ela mesma e que a astrologia dessas ferramentas, né, é porque é alguma coisa que você pode comparar, né, com todo mundo que tem posicionamentos semelhantes e etc. E você pode entender seu padrão de reação em determinadas situações, o que que te deixa realmente chateado, por que que te deixa chateado, por que que você sempre reage assim a determinada coisa. Isso ali, vai estar te mostrando no seu mapa ali. Inclusive, vai te mostrar o que você precisa trabalhar para você entender mais sobre você mesmo. Então, assim, eu acho a astrologia sensacional, porque a diagnose que se faz de alguma coisa, de alguma situação dentro de um ser individual, é uma diagnose realmente bastante precisa, né? E geralmente muito rápida de entender. Não é uma coisa que você precisa. Às vezes você vai precisar de muito tempo, porque você não quer que aquilo entre na sua cabeça. Você não aceita que você tem aquilo. Mas a partir do momento que você aceita, que você se entende, aí você começa a trabalhar certas qualidades que você tem que você acha mais difícil, ou certo talento que você tem que você achou que você não tinha. Então pode ser muito proveitoso nesse nível. Eu ia trazer uma coisa que agora, mas acho que vai ficar para um próximo episódio, né? Que eu ia falar do auxílio, né? Dos trânsitos para isso, né? Dos trânsitos, das progressões, né? Das revoluções, né? Desses movimentos planetários, porque às vezes a gente quer realizar alguma coisa em determinada hora, né? Ou está com uma dificuldade, né? Com algum aspecto nosso, né? Pô, tô precisando comunicar e não consigo, né? E aí você reconhece pelo seu mapa, né? Que você tem aquele potencial, mas naquela hora não está indo, né? E aí vai entrar nessa parte, né? Dos trânsitos, progressões, né? Dos momentos que eu gosto de chamar de processo de atualização de versão, né? Mas acho que fica para um próximo. Se vocês quiserem, galera, já comenta aí embaixo, né? Né, temas também, se quiserem dar sugestões aí para temas para gente, né? De ideias, comentários, não deixe que é importante para a gente poder fazer esse diálogo, né? Com vocês também, né? Mas, porra, muito bom isso, Tarzinha. É muito bonito, né? A gente poder olhar para o nosso mapa e redescobrir partes nossas, assim, né? Principalmente de potenciais, né? Que a gente tem, porque ah, as dificuldades elas são meio que latentes, né? Elas são muito claras, né? Elas ficam muito presentes ali, né? E o mapa você percebe um potencial que existe naquilo ali, que não tem uma ferramenta ruim, não tem uma ferramenta errada, né? O mapa ele tem você que pode estar utilizando aquilo muito mal, aquele recurso muito mal, né? Ou no local equivocado, né? Às vezes para eu ver alguns casos, né? Para eu ver uma cliente esses tempos, né? Já é mais coroa e foi agora se descobrir na carreira, né? Ela tentou a vida inteira se realizar nos relacionamentos dela, né? E aí quando a gente abriu o mapa, pô, o sol dela é um sol de casa 10 assim, cravado, sabe? Né? Então, você tinha fazendo uma quadratura com Plutão na sete dela, né? Então, ao que ela sempre buscou, né, o poder nas relações, né? Enquanto, porra, ela tinha que ser a poderosa de trabalho, assim, encontrar realmente, ela abdicou de tudo que ela trabalhava, né? Porque o marido trabalhava, né? Então ela ficou em casa cuidando dos filhos, né? E agora que se redescobrir assim de profissionalmente, né? Então trazer esse reconhecimento, se você fizer isso antes, né? Conseguir, né, descobrir isso antes vai te facilitar bastante no processo de vida, né? Então acho que é talvez um catalisador disso, Tarzinho, porque a vida vai gerar isso, né? A vida vai fazer a gente se deparar com um monte de coisa, né? Atendi uma velhinha, a avó de uma amiga minha, 82 anos, 83 anos, sei lá. E eu não tinha o que ensinar para ela, não tinha o que falar para ela do mapa, né? Porque ela já passou por todos os sintomas, processo tudo, sabe? Ele foi uma aula para mim, né, de como a Pois vida é. funciona. Você levanta a bola, de repente ela já está fazendo embaixadinha, dando Exato. bicicleta, né? Já contou tudo que aconteceu. Exato, É isso. exato. Ele, né, então, tipo,
me parece que a gente vai viver os processos, querendo ou não, né? E isso vai trazer as compreensões e vai forçar a gente a olhar para essas coisas. Só que se você faz isso voluntariamente, né, você consegue catalisar muito o seu processo, você consegue acelerar muito essa Exato. direção, você consegue encurtar, né, diminuir talvez as fugas, né, as saídas de rota, né, porque você pode fazer quantas curvas você quiser, se ligar um ponto ou outro, vai dar sempre uma reta, né? Então, ao invés de você precisar dar trocentas voltas para chegar naquele ponto ali, né, o mapa, pô, vai te encurtar muito assim esse processo, né? Vai te facilitar bastante, né? Mas É já, bem melhor entrar na viagem de maneira voluntária do que você acabar sendo forçado nela, né? Porque quando você é forçado, tem a resistência. Você sempre vai reagir com a força contrária àquilo. Agora, se você mesmo está buscando, não, não precisa se preocupar com nada. totalmente, totalmente. Outra coisa que me surgiu aqui, para a gente falar também um pouquinho, assim, falar um pouquinho de posicionamento só, né, para a galera ter uma certa ideia. Eu nem sei se isso aqui deveria ser uma coisa que se fala assim, tipo, não falar especificamente de um planeta no signo, né, até que seria legal de falar também, mas falar tipo, pô, se você tem um planeta no seu mapa, né, tipo, sei lá, a Vênus, que vai falar sobre os seus gostos, o que que você gosta, o que que você prefere, em que tipo de coisa que você gosta de se cercar, né? Quais são as suas preferências, os gostos afetivamente coloridos, a sua ideia, o que que o amor significa para você? Se Aí você valoriza, coloca né? isso. Você coloca ele num signo específico, vai ter uma tonalidade específica de alguma coisa para você. Entendeu? A coloração. É claro que vai reagir de maneira diferente com o resto do seu mapa, né? Tipo, você vai, sei lá, você tem a Lua oposta a Vênus, por exemplo. Tem a Vênus no lugar e tem a Lua oposta. As suas emoções são de um jeito, mas o que você gosta é oposto às coisas que te dão Conflito, segurança emocional. É, conflito entre desejo e necessidade, né? Preciso de uma coisa, mas desejo outra, né? Desejo o oposto. pois é, pois é. Tendência a gostar de coisas que entram em conflito com a sua própria segurança emocional. Exato. É legal de trazer depois acho que esses posicionamentos todos, né? Falar assim, mas bom, na astrologia tem várias linhas de astrologia, né, que vão trabalhar com planetas diferentes, vão trabalhar com itens que você coloca ali, vamos chamar de itens, né, que você coloca ali no mapa. O que que você normalmente usa, Tarzinho, para analisar o mapa? Quais são os principais posicionamentos que você usa? Então, primeiramente, eu uso os normais, né? Todos os planetas, todas as casas normais. Eu uso o sistema de casa regiomontanos ultimamente. Tenho gostado muito dele, assim, para análise de personalidade, de perfil psicológico. E, secundariamente, quando eu vou fazer mapa de alguém, eu tirar dúvida de alguma coisa específica da pessoa, aí eu coloco alguns asteroides específicos também. E geralmente eu deixo o Chiron no mapa, que eu gosto de interpretar Chiron também. Acho que é isso. Tem cliente, né, os clientes heróis da resistência sempre aparecem, né, pedindo alguma coisa muito assim. Vulcano, né? Até pergunto pra pessoa, né? A pessoa ela chega com uma ideia de alguma coisa assim, eu queria saber o meu Almuten. Mas você estuda astrologia há quanto tempo? Ah, não, não estudo, não. Eu vi alguém falar que o muito era importante. É, tem pessoas que chegam com essas ideias, entendeu? Tem, é claro que tem, sempre vai ter. Mas caso a pessoa não queira uma coisa muito mirabolante, assim, diferenciada, é isso que eu uso. Os planetas normais, Quiron, e de vez em quando Roda da Fortuna, que eu também gosto da Roda da Fortuna. Uhum. É bom, é bom. E você tem usado o quê? Eu uso os mesmos, uso os mesmos. Parte da fortuna quase nunca uso, assim, mais questões específicas, né, que envolvem uma questão da pessoa que envolve muito isso. Acabo, ou, né, conforme já fazendo outras consultas, né, mas numa de primeira consulta eu uso esses, né, não chego a aprofundar muito em asteroides, né, não costumo. Kiron sempre uso, né, Kiron é uma coisa que eu gosto bastante, eu vejo bastante benefício da pessoa compreender o Kiron, né, eu gosto, vejo bastante utilidade para a pessoa, mas uso esses.
né, são os básicos, assim, na primeira consulta, né? E aí, conforme vai aprofundando, né, você vai criando até intimidade com a pessoa, vai compreendendo mais sobre a pessoa também, né, e vai gerando mais questionamentos na pessoa, né, ela vai compreendendo também outras partes, aí vou acrescentando outras coisas também, outros asteroides, né, mas eu gosto do Papai e Mamãe bem feito, eu Pois gosto é, não, é do exatamente básico bem isso. feito. É exatamente isso. Aí é isso, conforme a pessoa vai fazendo várias consultas, cria-se a necessidade de entrar mais em determinadas situações, e aí a gente começa a adicionar mais pontos. Porque senão não vale a pena. Às vezes eu até abro um mapa de pessoas assim, aí eu abro um mapa que tem mais coisas sem querer no início da consulta, aí a pessoa fica curiosa, obviamente, né? Aí eu falo alguma coisinha assim, mas eu nunca aprofundo tanto, né? E de uma forma prática, assim, como é que você vê que esses posicionamentos podem ser usados pela pessoa, assim? Porque a gente falou aqui agora um pouco, tudo bem, autoconhecimento é algo prático, né? Mas você consegue ver alguma utilidade desses posicionamentos para as pessoas? Por que elas precisam saber disso? Pô, nesse próprio exemplo que eu te dei de uma lua oposta a Vênus, né? Muitas vezes a pessoa ela está vivendo inconsciente de que ela tem isso, mas a pessoa ela gosta de coisas que minam a estrutura, né, da segurança emocional dela, né, da segurança de base dela. E aí ela se vê desesperada a todo momento, entendeu? Quando cai em consulta, sempre vai cair em consulta, né? A pessoa não procura um astrólogo, porque tá tudo bem na vida dela, né? Ah, tá tudo às mil maravilhas, nossa, tá ótimo. Geralmente não é assim que acontece. Até depois de um tempo que a pessoa está se consultando, aí começa a ser assim, que a pessoa quer aproveitar as oportunidades, as janelas de tempo dela. Aí ela começa a procurar. Tipo, tem vários clientes que se consultam mais de uma vez por ano, Uhum, né? Tem gente que se consulta muito mais até, e que é interessante de acompanhar a pessoa, de entender o que que ela está fazendo com o padrão dela. Tem até duas irmãs gêmeas, né? E elas se consultam separado, entendeu? Mas a consulta de uma, a consulta de outra. O que é muito maneiro também, porque às vezes um gêmeo passa uma coisa, né? E a irmã dela tá vendo a irmã passar por uma situação, entendeu? uhum. É engraçado que pega o mesmo trânsito do mapa. Isso é bem curioso mesmo. Também dos clientes que são gêmeas, né? Que é muito curioso, assim, ver o processo das duas, né? É legal, assim, trabalhar isso. E é muito bom isso, né? De fazer outra vez a consulta, porque as pessoas, né, são leigas, né, normalmente não compreendem muito bem, né, como funcionam, e aí vem para cá, queria fazer meu mapa. O mapa você vai ler o resto da vida, né? Não existe essa de dar ali o mapa, né? Você vai fazer um recorte, vai ler uma fração naquele período de tempo, né? E por mais que às vezes a pessoa faça por escrito, é um recorte que a pessoa vai entregar, né? Ela vai fazer um recorte de algumas coisas ali e vai entregar aquele recorte, que é uma fração de tudo que a pessoa realmente é e representa, né? Porque vai ser um olhar, vai ser uma técnica, vai ser um foco, né? Então esse retorno, né, para as consultas é fundamental para o desenvolvimento, né, dessa pessoa, né? Tipo, há quanto tempo você estuda teu mapa? Tipo, Até hoje eu abro ele e falo, cara, não acredito que isso aqui estava aqui. Não cara, é acredito que estava surpreendente. assim. Exato, exato. Né? Que é essa construção, né, desse, né, o autoconhecimento é uma coisa diária, né? Uma coisa que vai ser até o final da vida, até o último suspiro, a gente vai ter algo a conhecer, porque as situações mudam, né? A gente precisa desempenhar papéis novos, né? Funções novas, né? E aí o nosso mapa vai trazer a melhor forma de a gente lidar com isso, né? Como é que melhor tá um período de vida ali específico, né? Você mudou, sei lá, tá na transição ali de casou, né? O mapa vai mostrar qual a melhor sua forma de funcionamento nova, né? Agora você juntou com outra pessoa, né? Então você vai ter outra coisa diariamente ali, né? Sinastrias, né? E tudo mais, né? Você pode trazer para o mapa para você compreender. Ou se a pessoa quiser olhar só exclusivamente dela, que é o que eu gosto muito, né? Tem muita gente, né, querer olhar o mapa dos outros, né? Ah, tô... Fala, gente, cara, não serve para nada você ver o mapa da vida da outra pessoa. Tipo assim, ok, você está com uma questão específica, vamos olhar para o teu, saber como é que você pode lidar com isso,
Tipo, você nunca pensou nisso? Como é que você pode usar suas próprias ferramentas para lidar com aquela situação? Por que que você quer entender o tanto assim o outro? Né? Por que que você não tenta olhar um pouquinho para você e ver como é que você pode interagir da melhor forma com aquilo que você não sabe o que que é, Pois né? é. Tipo, às vezes, assim, tem clientes muito antigos meus que fazem isso, né? Tipo, eu queria ver o mapa, sei lá, da minha mãe, que minha mãe tá com um problemão disso aqui. Aí é identificar qual o problema da mãe, né? Identificar como ela pode ajudar. Perfeito? Não vai, é, aí Mesmo, não tem por que você ficar analisando o mapa da outra pessoa. mesma coisa com filhos, né, pequenos. A pessoa quer fazer o mapa do recém-nascido. Fala, cara, não serve pra nada. Eu, assim, desculpa, assim, tipo, você não vai saber usar isso aí. Tipo, né? Tipo, se a criança, sei lá, tá doente, tá com alguma coisa, uma dificuldade de fala, dificuldade de aprendizado, tá com dificuldade de andar, tá com algum problema de saúde, alguma questão específica, porra, bora, vamos olhar ali, vamos entender isso aí, né? Vamos tentar achar solução para que, porque os pais, no caso, são responsáveis por isso, né? Então, é importante eles entenderem o que está acontecendo com aquela criança, para eles poderem fazer da melhor forma, né? Poderem guiar, orientar, né? Cuidar dessa criança da melhor forma, mas fazer a leitura do mapa, ali, assim, de uma criança, não faz sentido. Não faz Pois é. sentido. Eu nunca gostei de fazer mapa de criança, não. Apesar de que os meus amigos que são pais sempre vêm. Não, faz o mapa sim. É, tem que fazer, né? Falar uma coisinha ou outra. E fala, deixa isso aqui mais pra frente, assim a gente vê. Quando Exato. tiver com os 25 anos. Quando essa criança quiser fazer, né, me te fala assim, pô, eu faço, né? Uhum. E tu tem alguma sugestão para quem quer aprender astrologia, quer estudar, já Então, dá? uma coisa que me poupou muito tempo, né? É procurar um curso, primeiramente. Procura um curso, vai no astrólogo que você conhece, no astrólogo que você gosta, no astrólogo que te indiquem, e começa com a pessoa que, pô, já trilhou esse caminho de estudar, já estudar sozinho, né? Estudar sozinho, você vai estudar um monte de coisa confusa, né? Vai embolar um monte de conhecimento no outro. Vai te poupar muito tempo se você seguir a linha de alguém que conhece. Depois que você estiver conhecendo a linguagem, você começa a montar os seus próprios estudos, né? Não é mais simples assim? Pô, totalmente, totalmente, totalmente. Né? É engraçado que muita gente às vezes me vem me pedir livro, né? A pessoa nunca estudou, né? Ah, que livro que é bom? Porra, caralho, assim, não tem, porque a astrologia é uma coisa que ela segue várias linhas, não tem um manual de astrologia, né? Não existe um livro que vai te passar a coisa completa, né? Não vai ter sei lá, eu não sei se tem alguma ciência que faça isso. Acho que não tem nenhuma ciência, nem física, sei lá. Tipo, que vai falar assim, é isso aqui, né? Você vai ter que estudar um monte de coisa. E, pô, se pegar alguém que já filtrou muita coisa, já experienciou, já vai te entregar coisa mais mastigadinha, vai te facilitar muito. Eu aprendi por curso, né? com, com um grande mestre, porra, que passou por muita coisa sozinho, né? Estudou sozinho, né? Pra cacete. E vejo como é mais fácil isso. Como é mais fácil. Falo por experiência própria. Eu perdi anos de vida estudando sozinho. Meu Deus. Tivesse feito curso desde o início, tinha economizado muito tempo. Nossa. Eu Tanto que entendo eu. que às vezes que os cursos normalmente não são baratos, né? Eu entendo, né? Tem o empecilho financeiro, mas se for o caso, né? Acredito que hoje em dia tem muito material na internet, tem muito astrólogo bom falando na internet também, né? Tenho. E tem que valorizar isso também, né? E aí acho que pedir essa indicação por um profissional que você confie, né? Acho que pedir Não, e se a essa. pessoa também demonstra muito interesse, se a pessoa quer muito aprender de verdade, e ela conversar com, pô, quase que qualquer professor, cara, o professor vai fazer desconto, entendeu? Se o professor, ainda mais de astrologia, cara. Se o cara vê que você tem muito interesse, ele vai querer você como aluno, entendeu? E aproveita, galera. Segue aqui, tá? Se inscreve no canal aqui. Inclusive, tem um Instagram novo do Siba, que abriu agora, que vai ser interessante que vocês acompanhem por lá. Porque lá vocês vão vendo o tópico que vai ser lançado de conversa, quanto que vai ter é,
o terceiro, o Ciba, vocês vão acompanhando tudo, vão Que conhecendo que, os é- astrólogos que tem de portfólio lá, o todo que que é mundo o que CIBA, trabalha com né? O que que é o CIBA, né? O CIBA é o Simpósio Brasileiro de Astrologia e Hermetismo, que a gente realiza anualmente, né? Um evento anual totalmente online, totalmente virtual, com muitos palestrantes muito bons. Então, se acompanhar o canal lá, vocês vão ter acesso a tudo isso, né, que vocês buscam em astrologia e muito mais. Então, por hoje é isso, galera. Ficamos por aqui. Agradecemos a presença e até uma próxima. É isso aí, galera. Um beijo. Até a próxima. Até.